Doutor, fale um pouquinho mais da sua empresa para a gente poder entender e começar aqui um bom bate-papo. Então, a concepção da ideia do CRM, da JCA, foi em meados de 2012, né? Eu já tinha trabalhado há um bom tempo numa empresa de cobrança e vivia com essa ideia. Eu acho que eu consigo fazer, mas uma empresa, ela não é feita de uma pessoa, ela é feita de várias pessoas que elas são os pilares, né? E foi aí que surgiu a ideia de trazer para dentro um dos sócios, né? Que é o Pedro Amaral. E aí essa ideia foi se consolidando aos poucos. A gente, nos nossos horários vagos, fazendo desenvolvimento, tendo encontros e, e com o desenrolar do software foi que veio mais a terceira pessoa, que é a pessoa do Valcondes. Hoje a Como- empresa a gente está completando esse ano 10 anos, Perfeito. mas a gente precisou de pelo menos um ano e pouco para ter a base do sistema para poder É comercializar. como toda empresa começa de pequeno, né? Vocês são desenvolvedores de sistema, né? Sim. Aí o sistema de vocês é mais desenvolvido para quê? Fazer o que? Então, o nosso sistema hoje ele está voltado para as empresas que precisam falar com alguém. O quê? Seja Certo. ela um saque, seja ela uma empresa de cobrança, que é realmente o nosso core, ou uma empresa que quer vender alguma coisa, um serviço, um produto. O nosso CRM, que é um sistema voltado para falar com outras pessoas. Perfeito, perfeito. Não, é assim, esse bate-papo que a gente vai estar começando aqui é super interessante. É ter uma integração de uma empresa de software com uma empresa de tecnologia, que no caso é a Gateway. Assim, foi um lance interessante. A gente começou vamos começar a fazer algumas entrevistas, vamos conversar com o pessoal sobre essa junção dessas duas tipos de empresas, né? Porque hoje em dia, como a gente sempre é bom comum conversar, o pessoal liga para a empresa de software e quer fazer um serviço de TI, né? Como é comum já acontecer isso, né? Então, assim, assim, o que está acontecendo muito hoje no caso da Gateway, hoje ela ter dado um boom aí depois da pandemia, né? Hoje existe antes e depois de pandemia para a parte de tecnologia, né? Acredito que tu deva ter encarado muito isso também, visto isso, essa mudança, o pessoal trabalhando em home office, muitas pessoas às vezes precisando trabalhar em home office e algumas empresas não tinham empresa de software se preparado para Adequadamente. adequadamente para poder trabalhar em home office com a segurança, com tecnologia VPN, aquela questão toda. Então assim, a gente teve essa parceria com várias empresas de software para poder elaborar essas informações, pegar o sistema da pessoa e botar na nuvem, né? Como hoje a gente também trabalha com nuvem, não só com manutenção, com tecnologia, como a gente também trabalha também com cabeamento estruturado, sim, enfim. Mas é isso. Me fala mais, assim, hoje qual a maior dificuldade que tu tem quando tu vai vender teu sistema? Diz, eu vou vender meu sistema aqui, mas, paz, eu tenho essa dificuldade porque qual a maior dificuldade que tu tem hoje para tu transmitir esse teu sistema para os teus clientes? Eu acho que nossa maior dificuldade não é tecnologia. A tecnologia está aqui para nos ajudar, Isso. para nos dar apoio e nos dar segurança. A maior dificuldade são pessoas mesmo. Pessoas que têm um nível de conhecimento para que realmente a coisa amadureça. Quando a gente está com. A gente lida com vários níveis de empresa, né? Sejam elas pequenas, minúsculas, médias e grandes. Uma empresa grande é tranquilo, ela tem um corpo de profissionais que vai realmente dar seguimento àquilo. Mas uma empresa pequena, né? A gente se deparou com vários cenários, essa questão da pandemia, que a gente precisa realmente se reinventar. Isso, a gente. Foi realmente, não digo que foi um caos, mas foi muito difícil para a gente, porque a gente vende o nosso serviço, a gente vende o software, a gente não vende o serviço de TI. É aquela questão, né? O teu cliente, como o meu cliente, tem que entender que hoje a empresa dele, hoje tem como tem um advogado, hoje ele sabe que precisa de um advogado, precisa de um contador, né? Sabe que precisa também ter uma empresa de TI, até para poder fazer essa tradução de informação
da parte do pessoal do software para o cliente, né? Para o cliente final, no caso, para o funcionário, para o colaborador. Porque tu imagina, tu vai conversar com a tua parte técnica, tu é o desenvolvedor, tu vende tudo, mas tu imagina tu conversar com todo o teu conhecimento para uma pessoa leiga que não sabe, às vezes, nem ligar um computador. Então, assim, a gente consegue muito ter essa tradução. A gente conhece a empresa da pessoa, no caso a gente conhece a empresa da pessoa, vê as necessidades, vê quem é a pessoa mais desenrolada, aquilo ali e a gente vai e conversa com a empresa, no caso de software, ou as empresas de CRM, tudo que tiver agregado na empresa, e consegue fazer a tradução. E aí o pessoal, hoje em dia, o pessoal com a gente que começa a ter essa parceria, Gateway, e eles estão achando interessante porque é o seguinte, eu não tenho mais trabalho de estar fazendo uma coisa que não é do meu layout, não é e a gente consegue conversar com o cliente. Assim, hoje também com essa nova lei, né, essa LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, também foi um boom interessantíssimo, porque apesar que pouquíssimas pessoas ainda conhecem esse termo de LGPD, que é aquela perca de informação. Imagina, tu tem o teu sistema está lá, você já sabe isso de cor e salteado, né? E aquelas informações ali vazam, né? E vai para o diário oficial da LGPD, e aí aquela empresa pode chegar a uma multa de até 500 milhões. Né? Então, assim, acredito que você deva ter alguns causos com relação a isso, se viu acontecer. É comum a gente hoje ver no próprio site, você diz, olha, a empresa foi vazada, as informações e tal, e o pessoal vende, enfim, a gente tem que ter esse cuidado. Tu tem alguma história a contar sobre relação a isso aí? Como é que tu tá como é que tu tá nessa adequação do teu software com relação a isso? Então, em relação à adequação do nosso software, quando realmente essa questão do LGPD ela deu esse boom, a gente quis se preocupar no primeiro quesito. Além do CRM, a gente tem um software que chamamos de portal de negociação, onde o cliente, pela internet ou pelo próprio aplicativo celular, ele consegue fazer a negociação dele. Então, como que a gente conseguiu mitigar essa situação? Invasão. Será que existe a oportunidade de o nosso portal ser invadido e lá o cara buscar os dados? Esse foi o primeiro ponto. Isso é uma coisa que já está mitigada dentro do nosso sistema. Nós temos APIs, que é um método de comunicação de sistemas externos. Então, para tudo, a gente coloca uma autenticação inicial para que a pessoa consiga entrar nos dados. Uma segurança má, autenticação de segundo nível, né? É importante. Hoje eu acho que é importante em duas etapas. Não, é aquela questão. Hoje, os nossos clientes, eles não têm ainda essa real gravidade do que pode vir a acontecer. Até ele ser invadido. Pronto, exatamente. É como acontece. Imagina aí uma empresa vamos dizer aqui, de uma clínica que tem todos os dados lá sigilosos, com gente que tem doenças infecciosas, aquela questão, né? E vaza. Tu imagina aí a dor de cabeça. Eu vou te contar um case aqui, lógico, sem dar nomes. A JCA, ela entrou numa grande empresa de comunicação aqui em Fortaleza, que para que a gente pudesse entrar e trabalhar com os dados dos clientes dele, a gente nem existia LGPD na época, né? Já era quase, né? Isso. A gente precisou, no nosso contrato, precisou assinar um termo de uma multa de R$500 mil caso a gente tivesse algum problema dessa natureza, porque um funcionário de dentro havia vazado as informações para uma empresa concorrente. Hoje, com a LGPD já atuando, essa empresa hoje com certeza já estaria fechada, né? Sim. Não tem a dúvida disso. E a aplicação de multa aí não tinha dinheiro do mundo que pagasse. E outra questão também, quando eu falei em relação ao portal de negociação, que hoje é uma coisa muito comum no nosso mercado de cobrança, que é dar a possibilidade do cliente fazer a negociação dele. Às vezes os clientes preferem fazer isso de forma fria do que estar recebendo ligação, né? Realmente as empresas de call center
faz um trabalho muito voraz de ligar, 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 e o cara às vezes quer fazer de uma forma mais tranquila, né? Já temos cases não conosco, de concorrentes nossos que tem esse tipo de sistema, que os dados foram invadidos e eles levaram multas altíssimas do banco. Pois é, assim, é uma preocupação, a gente que está no meio da tecnologia, e está se preocupando e está renovando e fazendo, procurando formas novas de ter mais segurança nas informações, tanto para você oferecer para os. Porque a sua preocupação é o quê? Você vai desenvolver seu sistema. Aí, ou se vai para uma nuvem, ou se vai para um servidor próprio, e aquele cliente saber que, olha, existe esse problema, que hoje é essa lei, que se vazar suas informações, você pode vir a ser multado. Então, assim, a gente está tendo muito conversa, ultimamente está aumentando mais essa conversa no dia a dia com os clientes, né? Mas é isso, a gente pode sentar aqui e conversar com tantas informações com relação à parte de tecnologia. A gente, hoje, Gateway, procurando sempre a gente tá inovando a parte de segurança de informações, procurando novas tecnologias e fazendo parceria com as empresas de software, como a gente está conversando hoje aqui, impor seu sistema numa nuvem com segurança, com replicação de dados, né? E com toda essa garantia para a gente poder não ter essa dor de cabeça que vai acontecer com hoje atual, né? É isso. Um dos grandes fatores que facilita e agiliza muito o nosso trabalho e a nossa parceria é o que? A disponibilidade, tanto do servidor de vocês de novo, como de vocês pessoas, né? Que vocês são pessoas altamente disponíveis. A disponibilidade, a escalabilidade, quando a gente precisa aumentar o recurso, né? A gente precisa aumentar o servidor porque a gente aumentou mais cliente e tal. Então, a disponibilidade 7/24. E isso nos dá a garantia de que os nossos serviços, portais de negociação, integração com o WhatsApp, tudo isso precisa estar funcionando 24 horas. Vai estar rodando ali tranquilo e sem dor de cabeça. Sim. E assim, a preocupação é que desenvolver mais seu software, atualizar e tá despreocupado do seu sistema, que o sistema vai estar rodando numa nuvem segura. Dar novos recursos ao sistema. Essa questão de infra, digamos que é o essencial. trabalho de vocês. Não, disse, rapaz, essa luta é de vocês. Eu vou desenvolver aqui, e aí vocês trabalham aí com a parte de segurança e precisou de aumentar, precisou de mais de um servidor, aumentar a quantidade de memória, dados, informações do servidor, e vai estar lá disponível sem que pare, né? Ainda tem esse detalhe. Correto. A gente, nesses 10 anos de empresa, já conviveu com muitas situações, né? Essa questão de backup, o empresário ele só vai sentir quando ele tiver essa dor. Nós temos vários exemplos de empresas de menor porte que não tem um TI, que não faz o backup. Por sinal, a gente tinha um backup, mas um backup altamente defasado, né? Tu falou uma parte muito interessante, que é justamente o cliente não saber que tem a dor, porque ele realmente está rodando ali e não sabe o que pode acontecer com uma perca de informação, ou invasão, uma perca de dados, um backup que não foi feito, né? E assim, ele não vai ter essa preocupação. Se ele não sabe, ele não tem essa preocupação. Até que aconteça, né? Então, assim, é por isso que a gente entra e fala para o cliente, olha, você precisa ter um sistema de backup automatizado, uma replicação de backup em um outro ambiente. Você tem um backup rodando na sua empresa e você, como aconteceu já com alguns casos do servidor queimar ou então pegar fogo, algo parecido, e aqueles dados estão replicados ou em uma nuvem fora ou até em outro ambiente físico, caso tenha, né? A gente consegue fazer, sim, rodando isso aí sem problema nenhum e não ter mais preocupação para o cliente, tá? E assim, existem inúmeras formas. O maior problema é realmente, como tu falou mesmo, né? O cliente não saber que essa dor existe até que aconteça. Até que aconteça. Cara, e assim, o teu sistema mais, assim, que hoje roda mais, assim, o teu cliente final, assim, para quem que tu vai vender teu sistema hoje? Mais para quem? Para empresas, para relacionado a vamos dizer assim, porque assim, hoje existem inúmeros softwares que rodam, funcionam tanto com um cara que vende ali para o mercadinho, que vai funcionar só para fazer um RPzinho ali para funcionar, como também tem para indústrias,
Agora, se o teu foco hoje é em que parte? Nessa menor, pequena empresa ou uma indústria ou uma empresa maior? Então, hoje... Ele abrange tudo, vamos dizer assim. Ele Rapaz, a gente trabalha com todo mundo. A gente trabalha com todo mundo, desde o advogado que tem uma carteira de clientes para cobrar. Para fazer cobrança? Sim. Como empresas que vendem plano de saúde, ou vende consignado, ou as próprias empresas de grande porte, digamos, uma Marisa, uma Riachuelo, que ela tem um crediário próprio. Sei. E a gente consegue também atender eles. Agrega ali o teu... A gente consegue estar dentro de qualquer nicho de que seja ele cobrar, seja ele vender alguma coisa. Perfeito. Não, é ótimo assim, a gente ter essa parceria e estar conversando e sempre estar se atualizando. A gente está focando muito nessa parte principalmente de segurança. Hoje a gente está trabalhando demais, hoje, assim, 100% hoje questão de segurança. E em ter hoje parceiros, como a sua empresa, utilizar a nossa nuvem, como utilizar também o nosso atendimento, como o atendimento remoto, que hoje a gente tem uma equipe montada hoje para fazer atendimento ali instantâneo, precisou do serviço, precisou de um acesso para atualização de um servidor, precisou fazer um aumento, como a gente comentou aqui, de software, programar e fazer aquilo ali de uma forma rápida, né, segura. Sim. E é isso, eu acredito que a gente se sentar aqui para conversar o dia todinho, a gente não para mais, não. Eu acho muito agradável conversar sobre TI, né? Não, TI, e assim, começar a ter os contos aqui, se eu começar a sentar, parar e ter os contos, a gente não para não. A história do fulano e tal, que guardava o sistema ali no computador, imaginando que estava fazendo backup e não estava fazendo, menino, aí assim, não para não.